Começa agora Cinema na Varanda, com Chico Firman, Michel Simões e Thiago Faria. Varandeiras e varandeiros, começando a Cinema na Varanda. Vocês podem não acreditar, mas eu sou o Michel Simões, com essa voz de gralha rachada, pior do que sempre. Não é... O que é que você andou aprontando, Michel? Eu comecei a assistir muito o filme da Lupita e querer imitá-la, e aí a voz ficou assim, Thiago Faria. Michel tá fazendo uma homenagem ao grande filme dessa noite, que é Que Nós. noite? É noite, a gente tá sempre na noite, né? Estamos gravando de noite, mas... Eu ia todo mundo tá fazer, ouvindo, eu ia fazer um mashup do seu nome com o da Lupita, mas não deu certo. Podia ficar como? Porque ia ficar Michupita. Aí não ia ficar muito bom. O Chico, por que tá com esse mishaps hoje em voga na sua vida? Ah, não sei, eu tô numa fase assim, querendo. Hoje você viu, né? Eu fiz uma brincadeira, o Brad Pitt com a Lupita Nyong'o daria Brad Pitta. Brad Pitt, É. Muito bem, muito bem. Cris Lume. Se comigo seria Crispita. Mas e então? Por que a gente tá falando de Lupita Nyong'o? Chico Firman, o episódio de hoje chama-se É Nós na Fita. É nós na fita. Nós vamos falar do disco novo do Charlie Brown? Ou então dos Racionais? Alguma coisa assim. É isso? Tô achando. O que é, Thiago? Fala aí. Então, é o filme Nós, o filme novo do Jordan Peele, diretor do Corra, tá de volta. O título original é Us. Então, já traz aí algumas interpretações num filme que tem várias delas, né? Us, que significa nós e significa também Estados Unidos. Já vamos avisando US. que hoje, spoilers liberados. Quem não É. gosta de spoilers, é melhor não ouvir a conversa sobre nós, porque... E para vocês entenderem, o Thiago tá segurando uma faca agora, então pode ser Ele que está- aconteça Ele alguma está coisa. segurando uma faca, é verdade. E tá movimentando a mão na mesa, assim. Se a gente não desgostar da opinião dele, vai ter problema. Tô Não vou achando. poder dar nota menor que 6,5 dessa vez, viu, pra nós. Vamos ver. E vamos falar de outro filme, né, Cris Lume? Operação Fronteira. Que maravilha, né? É, a Cris ficou feliz. Foi um presente que eu Foi. trouxe pra varanda, né? Exatamente, o Thiago já Eu assumiu presenteei que foi, a varanda que foi com esse lançamento da Netflix. Talvez o grande lançamento desse ano até agora, né? Pelo menos em termos de divulgação e depois de Bird elenco. Box, acho que ele é o maior. Bird quer dizer, Box foi no do ano finalzinho do ano passado, mas tem passado. razão, então acho que é o maior mesmo. Então, filme com Ben Affleck, E Oscar grande elenco. Isaac e grande elenco. Muito bem. Charlie Hunnam. Vários musos, né? Mas nem assim resolveu. Vamos, Enfim, não depois a sei, gente você fala. tá falando isso, tá Cris. se antecipando, Você tá se tá antecipando se nas antecipando. opiniões, vamos Você sabe que o aguardar. Charles Hunnam é engraçado, né? Ele surgiu mais forte assim, nos últimos anos, mas eu revi recentemente o Filhos da Esperança, que é um filme do Alfonso Cuarón, que muita gente elogiou muito na época, assim, e eu não conseguia gostar tanto, apesar de adorar ficção científica, adorar distopia, adorar futuro onde dá tudo errado. Tinha tudo adorar a Julianne Moore. Enfim, tinha tudo pra gostar do filme. Eu não achei essas coisas todas. Eu revi, achei bem melhor, mas enfim, tudo bem. E o Charlie Hunnam faz um dos coadjuvantes, um psicopatinha lá. Nossa. Já faz tempo que ele tá Nem na lembro da área existência aí. dele. Cara, o Charlie Hunnam eu conheço do Curious Folk lá de 1900 bolinha. Olha, tá vendo? Outras referências, né, gente? Desculpa. É. Bom, É por depois isso que daqui a essa pouco a gente varanda é fala única. dele, né? É, exatamente. Entendeu? Cada um tem um pouco de referências, Uns né? gostam de quê? De Jordan Peele. Os outros gostam de Paul Thomas Anderson. Inclusive, tem um agradecimento, né, pro o PTA no final de Us. O Jordan Peele tá no caminho certo, né? É, tô achando Isso que também. eu tenho a dizer. Isso quer dizer que você gostou de Us? Não vamos nos antecipar, né? Por favor. Bem, o spoiler tá liberado, né? Vamos antecipar as opiniões. Então é muito importante, você que não viu Us, não viu Nós, e aí não quer saber de detalhes da trama, vai embora agora, a porque gente volte discute- só depois. A gente discutiu e falou... Vamos falar nada, né? Vamos tomar um cuidado lascado pra falar, não vamos conseguir falar nada. Então Não, vamos não vai, falar não do tem filme e espero que todos os ouvintes já tenham assistido, porque é o filme obrigatório desse começo de ano. Exatamente. Pós-Oscar, com certeza é o filme obrigatório. E entrem lá no nosso blog cinemanavaranda.com pra deixar a interpretação de vocês pro Muito filme bem, Nós, isso né? aí. Acho que é um filme que cada um tá saindo com uma teoria da conspiração da sala de cinema. Traga as suas. Traga a sua também. Antes a gente sempre dá aquela geralzinha no realizador, Jordan Peele, diretor nova-iorquino de 40 anos. A gente já falou dele antecipadamente em outro episódio. Ele começou como comediante de TV. Agora, o que eu
preparem-se. Eu tenho uma revelação a fazer vocês, Ixi, varandeiros. Medo. Fui pesquisar em que episódio que tínhamos falado de Corra. E temos um filme sobre doppelgangers. O que tem de doppelgangers recentemente famoso? Sim. Você tá complicando muito, É, Michel. nossa. Nossa. Sim. Seu raciocínio tá muito Episódio número distante. 75. Quem quiser ouvir falar sobre Corra, vai encontrar lá Corra e Twin Peaks. Opa, Quer dizer tudo a que ver, hein? a varanda antecipou ou deu a ideia para Jordan Peele criar o filme dele. Não tem outra explicação. Como é que nós falamos de Corra e o Jordan Você queria que a gente ao mesmo tivesse tempo? adivinhado Isso. isso. Eu achei que era um Não, episódio, gente. eu achei que era um episódio sobre Corra e a Casa de Papel. E aí, Eu mas... vou comentar sobre a Casa de Papel. Por mais que tenha roupas vermelhas, né? Então, é isso que eu tô falando. Pois bem, falamos então de Corra e Twin Peaks no episódio 75, O Coração Selvagem de David Lynch. Muito bem. Jordan Peele, podemos dizer que é um dos diretores de sensação do cinema atualmente, Thiago? Sim, sem dúvida. Dos mais instigantes? Pra quem você pergunta? Na época do lançamento do Corra, ele era uma promessa grande, né? Tanto que o filme foi lançado sem tanto estardalhaço, depois Custou nada. ganhou vários seguidores, muitos fãs e acabou sendo indicado ao Oscar de melhor filme. E lá na época do Oscar, muitos até cotaram que ele poderia ganhar o Oscar. E ganhou o Então, roteiro original, né? ganhou o roteiro, pra você ver a trajetória que o filme teve. Então, Jordan Peele era uma grande revelação em 2017. E hoje, depois de ter visto o Nós, eu já digo que ele, na minha opinião, é um dos grandes diretores que estão fazendo filmes hoje pra gente. Eu Só acho que fez ele já... dois, calma. Exato, e é assim que funciona. ele dirige muito bem, na minha opinião. Então, eu acho que ele pode até se meter em filmes desastrados, mas talvez ele não perca essa habilidade para dirigir, que é o que me atrai no cinema. Então, para mim, qualquer filme assinado pelo Jordan Peele, eu vou Você vai estar lá no ver primeiro com dia já. muito com... interesse. Isso, Eu queria Chico, entender se meter em filmes desastrados. ele já tá com medo que ele possa fazer alguma... Um alguma filme com entrar um alguma roteiro roubada. todo errado, enfim, algo... Um sei. pro futuro, você tá A gente não especulando. pode colocar a mão no fogo por ninguém, né? Ele é uma das pessoas envolvidas no... a nova versão do Twilight Zone, né? Sim, Da sim. HBO agora, né? Além da imaginação. É. Que tem É um diretor que tá se firmando como um cara do terror, né? Do filme de gênero, nada mais entendível, né? Isso é uma característica que eu acho bem interessante no Jordan Peele. Ele abraça o cinema de gênero. Ele Sim. não tem medo de fazer filme de gênero com Exato. a cara e com a coragem, né? Ele poderia já estar fazendo o filme de arte dele, né? O filme sobre a nobreza britânica. Mas não, ele quer fazer filme de gênero. E Isso eu é legal. acho, e o que é uma coisa que eu acho interessante que tem tanto no Corra quanto no Nós é o seguinte, assim, realmente a estrutura que ele usa é uma estrutura de filme de gênero. Todos os elementos estão lá, só que todos eles estão meio deturpados, assim, deturpados no sentido de meio que fora do lugar. Não são filmes que eles miram as coisas que o cinema de gênero blockbuster tradicional mira. Tem o susto, mas o susto não é exatamente aquele susto, tal, sabe? Eu acho que ele consegue realinhar Ele os aproveita elementos. a atmosfera pra debater os temas que ele quer Não, debater, eu falo, né? além dos temas em si, eu acho que os filmes dele, ele não tem, sei lá, tem um tratamento totalmente diferente em relação a um filme clássico de terror, onde você espera que aconteça determinadas coisas, que as sequências sejam essas, que uma coisa desemboque na outra, tal. Ele rearruma essas coisas sem deixar de usá-las, entendeu? Então eu acho que não é um filme, não é fácil o filme. Os filmes dele não são fáceis. Não são filmes que talvez a pessoa que espera um cinema de gênero tradicional vá se envolver totalmente. Você se envolve por outros motivos ou nem se envolve. É isso. Eu acho que ele trabalha num terreno que parece muito seguro, vamos dizer assim, que é do filme de terror, só que ele faz filmes que são de terror até a segunda página. Ele consegue subverter todos essa lógica de filme de terror pra mim. Eu vejo 3 características nele, no Jordan Peele. Ele é um diretor de gênero mesmo, ele adora cinema de terror.
E a outra característica é que ele é um cinéfilo. Super. Ele adora cinema, ele tem muitas referências. Esqueceram de mim. Ele gosta de jogar essas referências nos filmes, e não só de filmes de terror, né? O Chico falou do Esqueceram de Mim, aparece lá no meio do filme. O personagem do pai de família, do Us, o modelo do personagem foi Homer Simpson. Então ele tira modelos de vários filmes, séries, enfim, desenhos. Não, E ele fora que joga na tela, né? Ele o não... menininho se chama Jason e vive com o a máscara. O menino É. se chama Jason. O filme tem... Ele se inspirou em O Iluminado, Halloween, enfim, O N personagem outros usa a filmes. camiseta do Tubarão. Tubarão, Sim. tudo mais. A questão dos espelhos do filme do Orson Welles, né? Quer dizer, o que não falta é referência, né? Exato. E a outra característica que eu vejo é que ele é um diretor muito ambicioso. Ele quer fazer filmes de gênero, mas ele quer também ser reconhecido como um diretor Um autor. do time dos grandes diretores, né? Então eu acho que se ele mira num diretor grande, ele seria um Hitchcock, seria um Kubrick do Iluminado, grandes diretores que fazem filmes de gênero. Seria algo por aí. Muito bem. Tá resumido, Jordan Peele, podemos ir pra sinopse já, né? I guess. Bom, o filme abre com os dizeres informativos sobre milhares de túneis pelos Estados Unidos. Alguns nos levam a lugar nenhum. Ficar falando sobre túneis. Depois, corta pra Adelaide criança. Madison Curry. Muito bem, com os pais num parque de diversões, que acaba se perdendo e acaba sofrendo um grande trauma. Certo. Mais pra frente, a Adelaide adulta Lupita Nyong'o. vai pra praia com o seu marido Winston Duke. e os seus filhos, meio contrariada, a mesma praia que aconteceu aquele trauma. Encontra com os amigos, guarda-sol, mergulho no mar, bebidinha. Até que a noite se torna um pesadelo com a chegada de desconhecidos e uma conexão com esse trauma de infância. Thiago Faria. Bom resumo, viu? Tá Você explicadinho. conseguiu resumir sem dar os spoilers Consegui principais. evitar... Por enquanto. Todos os spoilers que nós vamos usar, eu consegui evitá-los na sinopse. Vou falar de spoiler. O que você... A única coisa que você não disse que eu acho que é importante pra entender um pouco o que acontece no filme é que logo no iniciozinho, a personagem da menina que vai virar a Lupita, ela tá vendo na TV um especial sobre aquele grande evento beneficente que ocorreu nos anos 80 nos Estados Unidos, chamado Hands Across America. O que foi o Que Hands Across reuniu- America, Thiago? 6 milhões de pessoas deram as mãos num domingo de maio para protestar contra a fome e a situação dos moradores de rua. Foi um evento enorme e um dos organizadores depois desenvolveu o que seria o We Are the World, o USA for Africa. Então, foi um momento em que a América deu as mãos em prol de uma questão social. O filme começa mostrando isso e depois ele desenvolve esse tema de uma maneira mais sombria, digamos. Muito bem. Tico Firman, o que você achou de Nós? Já pode dar spoiler? Ah. Tá liberado já. Nossos ouvintes já estão xingando os que não gostam. Eu acho que Nós é um filme meio inesgotável. Porque assim, eu acabei de assistir pela segunda vez agora. Consegui, sei lá, ter outras leituras do filme, ver várias conexões com as coisas que acontecem. Porém, eu acho que se eu vir de novo e de novo, vão aparecer mais elementos novos. Porque, como o Thiago falou, o Jordan Peele é um diretor que ele não se basta, assim, as coisas, sei lá, à primeira vista nunca é o objetivo final, assim. Você sempre tem uma camada e sei lá, um nível de interpretação diferente para as coisas que ele faz. E eu achei o Nós, de uma certa forma, mais complexo do que o Corra, por causa disso, porque eu acho que é um filme que tem muitas interpretações possíveis, porque apesar de ele ter momentos de explicação, as coisas vão se aprofundando cada vez mais, literalmente, né? Porque debaixo da terra. E, cara, eu veria de novo, inclusive, o Nós, para poder, sei lá, ter mais uma outra leitura. Mas o que, pra mim, que fica do Nós, que eu acho fantástico, é o seguinte: apesar de ele ter toda essa profundidade de tentar discutir temas sociais, temas políticos até e tal, sei lá,
no fundo do que é o americano médio dos últimos tempos, eu acho que ele funciona também muito como um filme de gênero. Então, apesar dele ter essas propensões, essa necessidade de tratar de filmes, de temas importantes no filme, ele também consegue administrar o gênero de uma maneira sensacional. Eu acho um filme que ele funciona muito em dois níveis diferentes e paralelos, em que eles não se chocam o tempo inteiro, como acontece em vários outros filmes que querem, sei lá, ter um outro tipo de interpretação, e que aí termina não funcionando de uma maneira ou de outra. Eu acho que o Nós funciona muito bem de uma maneira muito improvável. Cris Falei Lume, nada, né? Cris Lume, o que você complexo. achou de Nós, depois dessa explicação toda do Chico? Eu também tive essa impressão de que você precisa ir assistir mais de uma vez. Assistir uma vez só, mas você chega já meio, como se diz, as coisas começam a acontecer e você sente que, meu Deus, tinha alguma referência ali no começo que eu perdi, então. Se isso aqui é isso, aquilo ali é aquilo outro. Dá um pouco essa sensação, esse desespero. A gente veio de um filme do Jordan Peele que tinha uma questão racial muito forte, né? Nesse, eu acho que ele tá jogando luz sobre outras questões. Então, acho que a gente fica no começo achando que vai ter uma coisa e, na verdade, são outras coisas que ele quer conduzir. Tem o filme de gênero que ele quer conduzir. E muita coisa que claramente é referência a alguma coisa. Logo no começo tem, por exemplo, um versículo na testa de um personagem. Então você já, ai meu Deus do céu, o versículo, o que tá escrito no versículo? Não sei o que lá, cadê o Google? Enfim. Então Cadê o Google? tem outra coisa, bem no começo também. A menininha veste uma camisetinha do Thriller, do Michael Jackson. E eu fui até rever o clipe, porque eu acho que tem muita coisa ali. A trama do Thriller, que na verdade é um curta, né, do Michael Jackson, uma obra-prima do Joe videoclipe, Dante. tem muitos elementos que fazem paralelo com o filme. Então, não sei, assim, é um bombardeio de pequenas referências, eu acho, de muita coisa, que acho que vale a revisão nesse sentido, para o tipo de espectador que gosta desse tipo de coisa, é um prato cheio. O versículo que ele cita no filme, mais uma vez, inclusive, é Jeremias 11:11, que diz o seguinte: portanto, assim diz o Senhor, eis que trarei mal sobre eles, de que não poderão escapar, e clamarão a mim, mas eu não os ouvirei. Deus sendo meio escroto com as pessoas. É Deus fechando Fechando porta as portas do céu. e indo tirar uma soneca. É complexo porque você tem que ver o contexto do antes e do depois, né? Mas assim, lendo só ele especificamente, eu não sei nem qual que é o contexto. Ô, Thiago, você falou do Jordan Peele como cineasta cinéfilo, que usa as referências. A Cris colocou ali o Thriller do Michael Jackson. Eu vi uma entrevista com o Jordan Peele falando que uma das referências pra ele foi Twilight Zone, tanto que ele tá agora trabalhando, como a gente falou, na série. Você acha que ele deu uma atualidade em tudo isso com questões que ele quer discutir sobre quem somos da América ou outras coisas? O que você enxerga? Eu acho que é um filme em que ele amplia o cinema dele, mais ou menos como se uma banda de rock que gravou um primeiro disco muito elogiado decidisse lançar um disco duplo logo depois, sabe? Pra mostrar que é uma grande banda e que tem muitas ideias e que vai dominar o mundo e pode lotar arenas, enfim. É um filme tem que disco tem, duplo? tem. É que hoje com o Spotify você tem discos enormes, né? Discos infinitos. Você tem o disco triplo, tem discos que não terminam nunca. Mas enfim, teve uma época, e justamente essa época em que o Jordan Peele tá filmando no Nós, os anos 80, ali da infância da personagem, isso era algo da nossa cultura. E eu acho que o Jordan Peele, ele representa muito essa geração, que é a nossa geração, que é conhecida como a geração X, né? As referências dele vêm daí. Os filmes de terror, os diretores que ele admirava. Ele tem 40 anos. Exato, é isso. Ele vem muito dessa geração. E eu vi até um comentário de um crítico americano chamado Richard Lawson, que ele fala sobre Paul Thomas Anderson. É interessante ele ter citado, o Jordan Peele ter citado o Paul Thomas Anderson, porque o Paul Thomas Anderson aconteceu isso um pouco na carreira dele. Ele fez o Boogie Nights, que foi um filme independente, elogiado e que teve um culto em torno dele que foi crescendo naturalmente, e depois ele fez Magnolia, que era o filme para mostrar que ele era um grande diretor, com muitas ideias explodindo na tela. Eu noto isso em relação ao Corra
quando quando a gente fala de Nós, porque é um filme com muitas ideias, com muitos caminhos para você seguir dentro dele, que permite várias interpretações. Ele não é um filme compacto como o Corra era. Então, acho que aí vem o que pode ser uma distração logo na primeira análise. Comparar um e outro, às vezes, pode ser enganoso, porque eles são filmes com propósitos muito diferentes. O Corra era um filme com uma ideia que ele desenvolvia muito bem, uma questão que era um problema racial, no caso, e que o filme ia até o fim com ele, usando elementos de cinema de terror. Nós... Olhando pro Nós, o Corra parece até didático. Não que seja uma crítica. Até parece. Eu não diria. Eu acho que é pontual. Seria mais pontual. Mais simples. Exato. Sim, talvez seja isso. Mais simples. Enquanto que o Nós, ele tem uma camada ali que, como disse a Cris, ele começa dando a entender que vai ser um filme também sobre a questão racial, porque é uma família de negros, de classe média, indo curtir as férias e tudo. Você acha que ele vai tratar desse assunto e você percebe que não, que talvez ele queira tratar de um assunto sobre exclusão social, talvez. Depois você nota que é um pouco sobre psicologia humana. Do que ele está falando? Sobre tudo, sobre um monte de coisa ao mesmo tempo. Mas eu acho que ele fala de racismo, sim. Sim, então, acho que ele permite várias interpretações. É um filme muito amplo, né? Naquele filme fala de muito mais, né? Não, ele fala de muito mais. Naquele filme o tema era racismo. Nesse filme, claramente, o racismo também está lá, mas ele tem porque um monte de outro assunto. Eu acho que nesse filme, já indo para os spoilers, eu acho que ele vai para uma coisa de quem são as pessoas que não têm voz e o que elas fazem quando elas conseguem ter voz, entendeu? Então aí engloba qualquer tipo de excluído, qualquer tipo de minoria, qualquer tipo de gente que oprimido, sabe? Inclusive o negro. Tanto é que, assim, a Lupita passa boa parte do filme acorrentada. Isso, pra mim, é uma referência muito clara à escravidão, e que também seria o escravo, seria um objetivo não, o protagonista oculto também do filme. Então eu acho que ele fala disso, dos excluídos, e de quando as coisas arrebentam e eles resolvem tomar conta. Então acho que tem essa camada. Não é exatamente sobre racismo, mas também é sobre racismo. Eu acho possível essa interpretação. Eu pensei um pouco nisso, porque o filme ele provoca esse tipo de interpretação. Mas também tem, além disso que o Chico falou, também tem essa questão mais que seria humana, universal, do fato de que todos carregam um lado bom e um lado mal. Sim. E que esse lado bom e o lado mal aparecem de acordo com circunstâncias e não naturalmente como algo predeterminado. Ele fala muito da escuridão da humanidade nas entrevistas. Um dos temas que ele queria colocar ali seria isso, a escuridão da humanidade. É importante, já que a gente vai falar de spoilers, a gente deixar claro que é um filme muito sobre duplos, né? O filme inteiro tem esse jogo inclusive de duplos. Sobre sentidos duplos. Exato. Também, né? Já no título tem esse duplo sentido do Us, que leva o filme para uma questão sobre uma discussão sobre a América, além de ser simplesmente sobre nós contra o outro, né? O Us versus Them, que é algo bem comum nessa discussão política até do momento, da era Trump e tudo mais. E aí você tem a trama de terror que lida com uma família que num belo dia, sem motivo aparente, é confrontada por duplos deles, por personagens que espelham o que eles são, mas de uma maneira distorcida e mais assustadora. Então, a partir daí, o filme joga com vários símbolos duplos. A própria tesoura, que tem dois lados parecidos, que seria a arma dos vilões do filme. A origem dos personagens, enfim, o próprio versículo, que é 11:11. O filme está o tempo inteiro lidando com esse jogo de espelhos na própria trama, né? Então, esse é o ponto de partida do Jordan Peele. E daí ele vai longe no filme. O filme tem, pelo menos, acho que 3 grandes reviravoltas que deixam a gente meio desnorteado. Né? E é como o Chico falou, né? Se você vê o filme 10 vezes, talvez você capte outros temas ou outros detalhes que te tragam outros tipos de reflexão, né? É engraçado que, assim, nós tem uma revelação final, que é a revelação das revelações, né? E agora revendo,
eu vi que ele prepara a gente um pouco pra isso em alguns momentos. Ele não deixa muito claro, assim, mas ele joga coisas que você vendo depois, já sabendo das informações, você processa, olha, tem uma costura aí muito bem pensada, tal. Teve uma que eu não entendi de jeito nenhum. Então vocês, se quiserem me explicar, e vocês que estiver ouvindo, me fala assim, que é a cena que eles estão na praia e que... Como é o nome daquele disco? Um disco, né? De Um frisbee, sei lá, né? Que quase atinge a Lupita Nyong'o e a Elizabeth Moss, que estão, né, nas cadeiras de praia. E aí, na hora que ela pega o negócio pra recolher, ela já fica assustada, ela pega o negócio pra recolher pro cara, lá, ela olha a toalha de praia que tem uns círculos grandes, assim, ela fica olhando pro círculo, aquela trilha, por sinal, grande trilha, maravilhosa trilha, e eu não consegui entender que referência foi. Eu fiquei procurando o filme inteiro, nessa daí não deu. Mas assim, então eu acho que o filme, ele realmente nunca é uma coisa só. Eu acho que tem essa coisa de falar da América e tem essa coisa de falar de si mesmo, né? Que talvez seja falar do americano, né? De como o americano, sei lá, se constrói a partir do momento em que uma outra pessoa é derrotada. Então, essa lógica do sonho americano de vencer sempre tem a ver com a derrota de alguém. Então, eu acho que ele fala um pouco sobre isso, e ele fala também, pra mim, é a interpretação que eu faço realmente, de que vai existir um momento em que o oprimido não vai mais se conseguir ficar. E tem uma outra coisa que eu falo mais pra frente. Pelo menos uma das cenas pra mim mais poderosas é logo no começo do filme, quando os duplos aparecem inicialmente e invadem a casa e começam essa referência meio Funny Games, digamos assim. Não que o filme tem nada a ver com Funny Games, mas só essa coisa de você estar na sua casa e você sofrer o terror, digamos assim. E eles perguntam instantemente: quem são vocês, quem são vocês, quem são vocês? E vem aquela resposta: nós somos americanos, né? Então eu acho tão poderoso. Quanto mais eu penso no filme, mais lembro disso. Me faz pensar quem somos nós, né? Em cima como nação americana ali, quem são essas pessoas, quer dizer, é o lado bem e o lado mal dentro de cada um, como o Thiago falou agora há pouco. Eu acho tão significativa aquela frase, que é com aquela voz da Lupita toda desconcertada, né? Eu acho uma referência muito poderosa. Ali pra frente o filme começa a mostrar a que veio, digamos assim. Até então ele estava só criando essa atmosfera. Eu acho a parte de terror do filme ultra instigante, aquela coisa que te dá medo. Eu fiquei várias vezes super tenso com o que poderia acontecer. Então, como o Thiago falou, ele controla muito bem a direção dele, do que ele está fazendo ali. Não só a atmosfera que ele estava colocando, mas realmente essa coisa do suspense, do atacar, o que vai acontecer, o que não vai. Eu acho super intrigante. O Jordan Peele, exemplar nisso tudo. Acho que talvez em tudo no filme. Eu concordo com você. Eu acho que é muito impressionante o que ele faz com essa história de a gente não ter informação sobre quem são aquelas pessoas e não conseguir entender aquilo, e isso deixa a gente muito suscetível a tudo que pode acontecer. A gente não sabe exatamente. Então, eu acho que o pânico que o filme dá nessa primeira sequência, principalmente, nessas primeiras sequências da invasão da casa, é que, tipo assim, tudo pode acontecer ali, você não sabe pra onde ele vai, assim, é um medo do desconhecido completamente, assim, daquilo que não existe, na verdade. Então eu acho que isso vai dar uma liberdade muito louca pra ele. E a interpretação da Lupita, a voz que ela adota ali no duplo, né, na dupla dela, eu acho muito sensacional. E dessa vez, revendo agora, eu achei mais ainda, porque podia muito facilmente ficar deslocado, equivocado, mal encaixado naquilo ali. Só que ela consegue. Aí eu não sei se foi uma escolha dela fazer daquele jeito, se ela que trouxe aquilo, ou se foi o Jordan Peele que instigou, se foram os dois juntos, sei lá. Mas assim, a maneira que ela consegue, eu acho que ela escolhe pra dar vida àquela personagem, aquela segunda personagem, é muito, sei lá,
desesperadora, assim, aquela voz é desesperadora. E aí tem outra coisa que eu deixo pra depois. O Chico tem a aprendeu ver- com o Jordan Peele. Ele tá criando toda uma tensão, Mas né? sabe o que Revelando é? aos poucos as Eu aprendi informações. com o Cinema na Varanda, sabe Foi, por quê? né? Porque eu tinha, toda vez que o Michel me perguntava a primeira impressão do filme, eu já falava. Quase tudo. E aí o que acontecia? Antecipava alguma discussão. Deixa a conversa Você rolar. quer É. criar a É porque, atmosfera. não, sério, porque eu acho, e eu achei mais dessa segunda vez que eu vi, que além dessa interpretação do oprimido que vai, do cara que tá escondido, que ele vai finalmente ter um lugar ao sol, vamos dizer assim. E além dessa interpretação da América, do duplo, do que nós temos dentro de nós, pra mim tem uma outra coisa no filme, que Você vai contar daqui a pouco. Você vai contar daqui a pouco. Tá bom, vai. Não, daqui a pouco, aguardem. Não saiam daí. mudem de Não canal. desliguem o podcast. Thiago Faria. Antes eu vou só voltar Volta, um pouquinho, Thiago. porque eu queria falar um pouco sobre a experiência de ter visto o filme, porque acho que a gente perde algo importante quando vamos diretamente para as interpretações, que são super importantes. Ele fez o filme para provocar interpretações diferentes, instigar e tudo. Mas para mim a experiência de ter visto o filme foi muito prazerosa. Eu acho que é um filme que ele funciona como filme de gênero, ele sabe os botões que ele tem que apertar ali, tanto para fazer a gente ficar aflito, quanto para criar um clima de leveza no meio do caos. E ele usa isso muito bem quando ele filma aquela família com um pai muito desastrado, com Que é crianças a coisa ali da que... comédia que o Jordan Peele carrega. com tá crianças ali, né? que são... rapidamente você identifica o temperamento de cada um. Eu acho que o Jordan Peele desenvolve o personagem muito bem, porque ele faz isso rapidamente. Os amigos do casal, que são interpretados pela nossa querida Elizabeth Moss e o outro ator que eu não lembro o nome, mas seriam os amigos brancos deles. E aí quando esses personagens chegam na trama, a gente pensa que uma tensão racial vai ser criada, e não se Tim cria. Heidecker. Tim Heidecker, e não se cria da maneira como a gente espera. Então é um filme que ele começa num parque de diversões e parece que ele tem essa estrutura de brinquedo, de nos levar por várias etapas de um trem fantasma. Trem e fantasma, eu e a acho cada também. momento da trama ele ou frustra nossas expectativas ou supera o que a gente está esperando do filme. Então assistir ao filme para mim foi muito prazeroso. Eu achei uma experiência que funcionou completamente. Mas o que acontece é que quando o filme termina, ele joga um ponto de interrogação para a gente levar para casa, né? E é com esse ponto de interrogação que a gente conversa depois, que a gente cria nossas interpretações e que a gente tenta desvendar o filme. Mas tudo bem, eu acho que era o propósito, é isso que o Jordan Peele quer. Mas a experiência em si do filme eu acho que é muito bem resolvida. Mostra um grande diretor em ação, com total controle do que ele está fazendo. Concordo E totalmente. é isso. Eu adorei assistir ao filme, e dessa segunda vez que eu vi mais assim, é um filme que, como eu vou ter essa chance de ver, vou ver de novo, porque ele merece. Mas aí eu sentei lá, tava meio com dor de cabeça, e pensei, meu Deus, vou ver de novo o filme, não, tão recente que eu vi e tal. Comecei a me envolver de novo com o filme e tal, achar o dor de cabeça e sei lá, me envolvi totalmente. Quer dizer que o filme do Jordan Peele cura dor de cabeça. Cura. Com a tesourada na cabeça. Uma coisa que você falou, que essa história não ter o conflito racial na relação com os amigos e tal, eu achei muito boa, muito, muito bom isso, porque ele não quer mais, ele parece que assim, tô num ponto além da discussão. Não quero só dizer que eles sofrem preconceito, quero tratar de vários outros temas, e quero dizer que, minha família, meus protagonistas são uma família negra. E ponto. E uma família negra bem de vida. Tem uma casa fantástica, que é a casa de praia, de veraneio Esse é um deles. ponto interessante que eu queria destacar. O Jordan Peele usa a família branca, digamos assim, para... não são simples coadjuvantes. Eles têm uma função ali na história, para mim, importantíssima. O personagem do Gabe, né? Que é o marido da Lupita no filme. Winston Duke. Ele tem uma obsessão pelo outro, né? Ele quer o barco como o outro quer, o carro como o outro quer. Essa questão da ascensão financeira, né? Ele se espelha, ele tá sempre com inveja. É uma coisa que a gente também... interessante de discutir, né? E a personagem da Elizabeth Moss, que é totalmente, apesar como fútil,
né, a coisa da beleza, e o seu duplo vem ao contrário, quer dizer, o duplo quase que se entrega pela necessidade de passar o batom e descobrir as coisas que a outra seria a original, digamos assim, tanto ostentava. Então, eu acho que são dois personagens que pouco aparecem, mas eles têm, não vou dizer que são importantes pra trama, eles têm outros argumentos, outras discussões que ele enriquecem ainda mais o filme do que simplesmente servirem como um pretexto para ter mais cenas de terror, digamos assim, ou qualquer outro conflito. Eu achei isso muito inteligente no roteiro do Jordan Peele. E o Thiago fez uma descoberta hoje em relação às gêmeas. As gêmeas do casal branco, as filhas são... elas viveram o bebezinho de Friends. Você sabia disso, Chris Lume? Pois é. Que coisa, né? O tempo passou, Estamos né? ficando velho, viu? E tem uma relação de duplos na própria estrutura do filme, porque primeiro os duplos da família principal do filme invadem a casa deles, e logo depois tem uma sequência em que os duplos dos brancos invadem a casa deles. Então é como se duas sequências dialogassem ali entre elas também. Há um duplo dentro da própria estrutura do filme. É muito bem construído. E o uso da trilha sonora que o Chico mencionou é exemplar também, como ela cria uma tensão É incrível. do nada, né? E sem apelar para uma coisa óbvia, porque o que tem de mais óbvio em filme de terror é o uso da trilha sonora. A gente criticou muito Um Lugar Silencioso por causa disso, porque o filme chama Um Lugar Silencioso, mas usa aquela trilha mais clichê do gênero, né? Que fica estourando na tela e fazendo barulho. Exatamente. A trilha é do Michael Abels. Muito boa. E eu acho incrível porque assim, ele começa já nos créditos iniciais com uma música meio diabólica infantil, né? Que faz muita referência pra mim à trilha de Bebê de Rosemary, que tem muito disso. Lá, 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 quero te matar. E aí, depois ele tem uns momentos de trilha mais clássica, mas ele volta com esses elementos mais infantis, lúdicos no meio. Então eu acho que é uma trilha saborosíssima. Eu não lembro direito da trilha do Corra. Eu acho que tinha um trabalho mais delicado também, mas essa daí, pra mim, nossa, uma das grandes trilhas do ano. Assim. O que ele diz, ainda nessa comparação com Corra, é que no Corra ele quis fazer um filme muito mais direto, e nesse novo, no Nós, ele quis fazer um filme mais alegórico, que é o tipo de filme de terror que ele prefere. E ele citou como a principal influência o Romero, os filmes de zumbi do Jorge Me Romero. lembra muito o primeiro Romero. Porque são filmes que, numa leitura mais superficial, tratam de mortos-vivos atacando pessoas, mas numa leitura mais profunda são filmes sobre um país, sobre sistemas de dominação, sobre excluídos, marginalizados, enfim. O Romero é um ponto ali de referência muito claro para o Jordan Peele. E eu acho que é interessante, desculpa, Michel, isso que você falou, porque é o seguinte, tem a ver com o que eu quis dizer no começo do episódio, e acho que saiu de uma maneira um pouco atrapalhada. É interessante ele citar o Romero, porque é o tipo de terror do Romero. Assim, não é um terror básico, do clássico, de você ter o sustão, entendeu? Você tem o susto, mas ele tá num contexto muito diferenciado, e sabe, mesmo ele usando a trilha sonora para marcar as coisas, eu acho que ele faz um filme que, sei lá, é um filme de terror que foge do gênero só. Como você vai ver um filme A Noite dos Mortos-Vivos, é um filme que tem várias coisas anticlimáticas ali para um filme padrão de terror que você não espera que vai ter. Por isso que o filme acho que é tão marcante na história do cinema de terror. O Chris, fora a trilha sonora que eles falaram, as canções também são muito bem empregadas, né? Good Vibration, Fuck the Police. Sim, nossa, a participação lá da Ofília é maravilhosa, né? Sensacional. Ofília, call the police. Fuck the police. Essa sequência é muito boa. Me lembra quando a gente tava falando, acho que sobre... Qual filme que eu falei que não tinha uma cena memorável? Acho que era o filme do Farhadi, o Asghar Farhadi, todos já sabem. Nós, quantas cenas memoráveis tem? Mais 5, assim. Ele gosta de construir muitas cenas boas. A cena do menininho enganando o clone dele é linda, aquela cena. Você vê como ele construiu bem aquilo. Enfim, tem um bom diretor no comando. O que eu queria agora tocar um pouco, antes do Chico falar
na grande interpretação dele, que a gente tá guardando Tá pro guardando, final. Elas vai ser uma bosta. O que será que tem dentro da caixa, né, do Chico? Que se tem um ponto que eu acho que é um pouco mais problemático no filme, que trouxe mais discussões e pessoas que não gostaram e que acharam mal resolvido, é o desfecho, principalmente a meia hora final, quando o filme se explica muito e ele usa um recurso didático para deixar a trama totalmente clara. O que vocês acharam? Vocês gostaram dessa parte? O Chico que viu de novo, o que você achou? Começa comigo? Começa com você. Fala logo, Michel. O que você achou? Eu... Primeiro, antes um pouquinho disso, teve um momento do filme que eu cansei um pouco, a parte do terror. Eu achei que ela tava começando a repetir demais. O Michel falou assim, cadê meus filmes europeus? Não. Cadê o Hu Chen? Cadê o Michael Haneke aqui, né, pra dar um... Mas logo ele já volta pro um desenrolar da trama e beleza, mas teve uma hora que eu achei que tava dando uma barrigada, mas mesmo assim uma barrigada com cenas boas, então tá valendo. Quando acabou o filme, que teve a revelação, eu falei pra Cris, eu saí decepcionado. Aí a Cris veio defender, explicar com 1000 razões. Quase me jogou na parede no cinema. Eu falei, se não tiver essa explicação, não tem força motora, é só um filme de terror, tipo, Não, a gente decidiu, a gente decidiu. E eu falei pra ela que, e aí não é uma coisa que denigra o filme, pelo contrário, mas eu gostaria que o filme tivesse outro jeito. Entendi. Uma resolução X. Mas isso, como eu falei, isso não Não é seu o filme, né? Não é seu. Exatamente, mas é do Exato. Jordan Peele, exatamente. Então é aquela coisa. Mas eu acho que eu vale. preferia que fosse de um jeito, mas é muito bom. Mas eu acho que jeito vale é. a questão, porque é um filme que vai por tantos caminhos. Ele entra numa porta, fecha a porta, entra numa outra sala, fecha. Ele trabalha com vários É igual o gêneros menininho com diferentes. isqueiro, né? Ele igualzinho. não pode, fecha, Ele- coloca o carrinho na ele- porta, exato. aí depois ele vai lá, tudo. E eu fiquei com essa impressão de que ele estava. Um trecho do filme é um gênero de filme de terror. No outro é outro gênero. Ele tem um momento também de tive essa slasher, impressão. tem um eu acho momento que de tem, invasão sim, de sim. casa. Tem Eu acho que tem. E quando ele chega nessa última etapa, é a etapa que lembra esses filmes de gênero que explicam muito. E é muito tradicional. até Tem no uma gênero. lousa, gente. Tem Tem coisa uma mais lousa. vamos explicar do que ter uma exatamente, lousa. Tem Lembra um- que faz sentido, né? ele explica muito, né? Ele cria, é como se ele criasse uma mitologia em 15 minutos, né? Eu até chegou no ponto porque eu tava querendo que o filme desacelerasse um pouco pra eu tentar entender e ligar os pontos um pouco, porque parecia que não fazia sentido o que ele tava explicando pra mim. Porque na minha cabeça eu tava revendo o filme inteiro que tinha passado, tentando juntar os pontos e as coisas não estavam se encaixando um pouco bem, sabe? Mas eu entendi que também foi uma maneira como ele citou filmes de gênero que usam esse recurso. Talvez eu tenha ficado um pouquinho frustrado porque eu tava gostando tanto do filme como ele tava antes, que quando Eu acho que ele, um pouco eu senti ele isso. abre o jogo e explica tudo, eu entendi onde ele queria chegar, mas não sei se foi o recurso mais também fiquei pensando que talvez interessante. com essa solução ele criou algumas licenças poéticas ali muitas. anteriores, Nossa. assim. Tal coisa vale pra agora, pra antes não valia, quer dizer, mas tá Mas beleza. tudo bem, tá tudo bem, é fantasia e a gente Exatamente. leva, né? A última surpresa eu gosto, porque acho que a última surpresa ela é como se ele jogasse a cereja do Sander, a cereja envenenada do Sander, né? Ali no final, que faz a gente pensar que na verdade o problema pode estar até com o espectador, né? A gente tem um momento de autorreflexão. Será que o que me construiu, o que fez com que eu fosse do jeito que eu sou? Eu me acho uma pessoa certa, uma pessoa boa, uma pessoa que está do lado correto do mundo, uma pessoa que está do lado dos bons, mas será que eu tô mesmo? Será que por algum outro motivo eu não poderia ir para o outro lado? Ele leva para uma reflexão muito mais densa numa reviravolta rápida, né? Que é dos últimos minutos de filme. Sim, então, sim. esse finalzinho eu gosto. A última meia hora eu tenho algumas ressalvas ali, mas no todo gostei muito. Super. E aí, Chico, e você? Então, eu me incomoda, me incomodou, né, quando eu vi a primeira vez esse final, porque realmente é isso que eu acho que vocês falaram. Eu acho que é muito didático, acho que tem muita informação concentrada. E eu acho que me pareceu muito fácil a personagem principal seguir aquele caminho todo, sabe? E chegar, saber onde ir, descer e, enfim, entrar na porta certa e tal, não sei o que lá. Chico, como que aqueles personagens encontraram os duplos? Eles têm um sistema de GPS adaptado ao corpo. Não, enfim, eu não vou dar uma de Michel. O Michel não tá podendo falar, eu tô encarnando o Michel.
Mas como quais personagens? O Como- submundo lá. encontraram cada dupla. Eu acho que existia uma relação... Simbiótica. Ela fala Então, pra mim é uma Eles são as sombras, né? Então, Eles eu são acho as que... sombras, mas eles estão lá fazendo a mesma às vezes coisa. eles imitam os movimentos, às vezes não. Quer dizer, é muita licença poética, mas tudo Então, bem. mas aí, ó, presta atenção. É uma vida inteira de reprodução, né? De vida, de ser a sombra, de viver a vida que não é dele, né? Quase num simulacro lá. E de repente eles têm a chance. A partir do momento que eles saem, eu acho que eles deixam de ser a sombra e eles tentam ganhar a vida própria. Eu acho que é por isso que às vezes eles estão reproduzindo e às vezes não. Aí a conexão é imediata O quê? entre eles e a sombra. Eu Eles acho que encontram sim, rapidamente. É porque- como se fosse um imã. Eu acho que quando ela meio fala... sobrenatural, assim, né? Assim, eu acho que quando Wi-Fi ela com fala... senha, pô. Que quando ela fala que eles copiaram o corpo e não a alma, eu acho que eles copiaram o corpo e o corpo tem conexões nervosas que levam, sabe, que tem Entendi. uma simbiose ali. Aí, revendo agora, eu percebi, não, pô, ela sabe exatamente onde entrar, onde descer e que porta sair, porque teve aquela reviravolta no final. Eu vou falar, né? Porque é spoiler liberado Já- mesmo, já- né? já- Pra desandamos mim, aqui. pra mim, a reviravolta do final é que consegue tentar tapar os buracos de muitas licenças poéticas ao longo dele. Não, e eu acho que a partir do momento em que elas trocam, né, que a menina assume o lugar, o duplo júnior da Adelaide assume o lugar da oficial, vamos dizer assim, eu acho que aí a discussão do Jordan Peele, ele fica não só que sobre o americano, mas sobre o indivíduo também. Porque o filme, pra mim, termina sendo também o cara que conseguiu, a pessoa, a mulher, né, a personagem que conseguiu sair daquela vida do submundo, ela conseguiu chegar lá em cima e viver uma vida plena e viver uma vida completa. E ela, não é que ela é uma infiltrada lá de baixo, que ela tá, sei lá, pronta pra comandar a invasão. Eu acho que ela sobe e ela encontra a vida que ela quer, e a questão dela agora é ela não quer voltar. Então é tipo assim, é o cara que saiu de uma condição precária, desumana e tal, não sei o que lá, consegue ter isso. Socialite, é isso. E quase isso, um novo rico, sabe? Um novo rico que não quer voltar a ser pobre. Ou então o escravo que não quer voltar a ser escravo. Então, ali eu acho uma coisa muito individual, assim, é quase... E aí eu acho que faz sentido, assim, nós somos americanos, porque é muito pensando em si mesmo a personagem. Ela viveu, ela construiu, ela descobriu como falar, tanto é que ela é a única dupla que fala, porque ela é a original, ela era de cima, a Lupita, a Bad Lupita. E aí, os outros não, os outros grunhem, eles fazem sons guturais e tal, não sei o que lá. E ela não, ela consegue falar, só que ela perdeu aquela habilidade, por isso que ela fala daquele jeito. Então eu acho que tem uma discussão muito do indivíduo de como a gente é egoísta, a gente pensa só em si mesmo. O americano, né? O brasileiro não. Mas eu adorei sua interpretação, Chico. O filme subiu no meu conceito agora. Achei ótimo, porque você trouxe uma Thiago interpretação... vai dar 11. Porque você já tá Mas com 12. eu acho que é essa coisa, tem vários dilemas que- do encontro seu com você mesmo, ali, de alguma forma, né? Você tem que se matar, você tem que Mas aí se o olhar Chico- de um jeito diferente e tal. Mas o Chico trouxe o que eu acho interessante também, que é um viés social mesmo. Sim. Que não é só você... É que tem uma questão psicológica que o filme está trazendo sobre o lado bom e mal e como os essas vilões coisas se somos nós misturam. mesmos, O né? monstro... Nós somos os monstros, no fim das contas. Mas o que o Chico traz é uma outra questão que tem muito a ver com essa América desigual e essa América do self-made man, né? Da pessoa que sai do nada e se transforma e esquece todo Mas passado no e deixa final- tudo pra trás e não quer mais saber da pobreza e ainda explora quem é pobre e ainda submete quem é pobre a uma situação ainda pior, porque tá ainda mais excluído. Essa é uma interpretação que eu achei incrível, Chico. Quando acabou o filme, o Michel ficou falando, mas se era isso, por que ela que tava lá em cima não tentou ajudar os amigos dela? Ou não sei. Eu falei, você acha? A mulher tá rica agora, tá vivendo a vida É que boa, você acha traz ela aí uma tá nem questão aí que dá mais chute? cruel. Mas aí não tem também, a gente não pode também puxar uma discussão que seria quase a discussão do bom selvagem, a pessoa que nasce ali para ser moldada e de acordo com a condição social ela vira uma coisa ou outra. O filme também não traz isso, porque na verdade nós temos a mesma Lupita. Uma numa condição de exploração e outra numa condição de fartura e da América
do mainstream e tudo mais. Cada uma se desenvolve de uma maneira. Mas eu não sei, eu acho que tem uma discussão também de produto do meio. Porque é tipo assim, a partir do momento em que ela sai lá de baixo, ela vai lá pra cima e ela faz as conexões, ela cresce, vai criança. Sim. Então ela cresce, ela aprende a falar, ela arruma um marido. Foi ela que arrumou o marido, ela que namorou com aquele cara, ela que teve aqueles filhos, aquela é a família dela. Não dá pra trocar. Então, ela não roubou isso da outra, ela roubou talvez a vida inteira da outra, as possibilidades da outra. As possibilidades. Mas foi ela que criou aquela vida. Então ela se deixou pra trás aquele negócio. Da mesma maneira em que a Lupitinha, que foi pro submundo, quando ela fala assim, e aí, quando eu dancei balé lá, eles viram que eu era diferente, eles recomeçaram, e ela vira a líder lá daquela galera, e ela é a pessoa que traz eles pra cima, que faz eles se movimentarem, fazer o negócio do abraço, porque ela tinha essa referência, e ao mesmo tempo ela também perde por enfim, falta de contato com o humano tradicional. Ela também perde a capacidade de falar plenamente, ela muda toda a estrutura dela, emocional, às vezes física também. Também teve uma construção que foi ela que fez ali. A Lupita que lidera o clã é a Lupita de lá de cima, não foi a de baixo que estava tentando subir e destruir outras pessoas. É aquela que foi rebaixada e que aí ela disse, eu não quero esse rebaixamento e vou lá. É a pessoa que, tem noção das possibilidades que existem no mundo. No fundo, porque são enquanto duas você pessoas brigando pelo mesmo emprego. Mais ou menos. ou uma pessoa que tem a noção do que pode uma ser. puxou o tapete do emprego da outra e quer recuperar agora e vice-versa. Não, mas Fala, Thiago. Não, eu penso na pessoa que tem noção das possibilidades que existem no mundo e que leva isso para um grupo social que acha que aquelas possibilidades não existem, porque nunca foram apresentadas essas possibilidades. Exatamente. Então é essa pessoa que lidera a revolução, né? É o líder do MST, entendeu? Exato. E tudo isso está no filme, com certeza. Talvez ele ficasse perfeito, no meu ponto de vista, se esse momento da revelação de tudo isso fosse um pouco maior até. Se o filme tivesse 2 horas e meia. Um pouco antes. Ou fosse menos bombardeado de um jeito muito acelerado. Talvez se ele fosse um pouco mais diluído, né? As coisas fossem sendo construídas desde a metade do filme, talvez não deixar pra meia hora final. Mas eu acho que o Jordan Peele consegue ser incômodo em vários níveis nesse filme. Sim, também acho. E ele é um filme que pega uma atmosfera do momento que a gente está vivendo. Isso é interessante. Em vez de falar diretamente sobre o momento, ele capta o clima, né? O que tá no ar. Que é o melhor que é o desconforto do momento. Exatamente. Isso. Vale pro Brasil também. Vale para vários lugares. Vale pro mundo. Ô, Chico, quem vão ser as outras 3 atrizes indicadas ao Oscar de melhor atriz? 3 só vão ter... É porque a Lupita vai pegar os vai dois. Ter 2 indicações, né? Ela vai como Adelaide e como Cara, Red. olha, eu espero muito que esse filme sobreviva como o Corra sobreviveu, porque ele foi lançado mais ou menos na mesma época do Corra. Porque eu acho o trabalho de interpretação da Lupita um negócio assombroso. Me deu até vontade de rever o 12 anos de escravidão, que é um filme que eu não sou tão fã, pra rever ela. Revê-la, né? Porque eu achei sublime, assim, sabe? De verdade, assim, acho muito complexo, muito... Nuances, drama, terror... São 2 registros de interpretação totalmente diferentes. Que parece que são de filmes diferentes, porque um é realista e o outro ela vai para um terreno quase da caricatura, enfim, ela cria um personagem de fantasia ali. É perfeita a atuação dela. O Jordan Peele, em entrevistas que eu ouvi também, ele falava que o segredo para ele dos filmes dele são as interpretações realistas, os personagens realistas. Então, mas aí eu acho que nessa assim, o conceito de realismo se dilui. Dentro do universo de terror que ele tá construindo. Acho que ele cria uma base realista e depois pira. Que podiam existir, sabe? Ele quis dizer. E outra coisa que achei interessante, ele falando sobre as filmagens, ele diz que eles faziam a mesma cena um dia inteiro filmando a família original e um dia inteiro fazendo a família Red, digamos assim. Do mal. E que no dia em que a família normal era filmado,
era um clima tranquilo, divertido nas filmagens, e o dia que era as filmagens do Red, que era uma coisa tenebrosa, o peso, assim, que a coisa era... Então naquela cena, por exemplo, da sala, que eles estão lá do Foram do gravados em lado. dias diferentes. Olha que legal. Segundo o que ele falou. Interessante isso, viu? Eu gosto muito de todas as interpretações no filme. Eu acho que todos estão muito bem. A Lupita, filha com é certeza. ótima, A né? filha, eu fiquei impressionado. Ainda mais porque a versão dupla dela é tão diferente que eu fiquei pensando, você é a mesma atriz, sabe? Eu ficava olhando assim pra ter certeza que era a mesma atriz. E eu acho a menina sensacional. E ela é estreante, primeiro filme dela. Dela e do menino também. O menino os é dois. ótimo. O menino menino é também, ótimo. Eu achei. E muito boa a ideia do duplo dele ser um cachorrinho, né? Quase É. o Pluto. Aham. Ele é excelente. Tem uma cena ótima dele encontrando o duplo dele dentro, acho que de um armário, né? Que eu acho incrível aquela cena. Aí a construção de uma cena a partir de nada. E uma interpretação que eu tinha achado ok da primeira vez, dessa vez eu gostei muito, foi a da Elizabeth Moss. Eu achei, Porque eu é acho ótimo. ótimo. Ela Mas na- ela eu sempre a acho ótimo, cena então não da sei se eu já dupla- estou pode achando ser, ótimo. Porque ela tem que fazer um personagem É. caricato pra poder mostrar essa Exato, questão da mas beleza versus a ela faz de uma futilidade. maneira tão profunda aquela cena lá do batom, que a gente já falou, do batom, do espelho e tal, não sei o que lá. Ela, de uma maneira tão, sabe, que tem tanta complexidade ali, não é assim, muito fácil cair numa caricatura e virar, vou fazer um clichêzão de terror. Nossa, eu achei demais. Pra mim, ela tinha que ser indicada coadjuvante também. Já temos 3 indicações ao Oscar garantidas, o Thiago. Não, pra mim, Pra mim sempre cara, tem esse vários. filme... Mas eu não sei, eu tenho dúvida se ele sobrevive ao Oscar, porque eu acho que é um filme muito mais difícil Eu acho que o Corra. sobrevive pelo histórico que o Corra já deixou. É. Eu acho que tem duas coisas. Eu acho que o histórico do Corra, as pessoas vão olhar pra o filme já de uma maneira... Já começa o ano cotado já já. começa o ano cotado. Eu acho que tem fortaleza nas interpretações. E o filme, eu acho que ele vai sobreviver porque, assim, ele é muito diferente, é muito à parte. E ele vai terminar entrando nas listas de filme do ano. Ele vai ser uma das bilheterias do ano, Chico? Então, não sei, Tirando mas os de super-heróis, 70 claro. milhões, eu acho que... começou com 70 milhões nos Estados Unidos no primeiro fim de Acima do semana. esperado, né? É a maior bilheteria de estreia de um filme de terror original. Acho que é a segunda Sim. maior, é. Não, a primeira. A primeira de um Ah, original. Ele bateu Um Lugar Silencioso, que tinha esse título. É lugar sem Eu acho que ele vai fazer... Não sei. é demais, né? Mas assim, eu acho que ele vai muito bem de bilheteria. E, assim, O Corra eu acho que era um filme que tinha um apelo mais fácil, porque era um filme mais simples, era um humor mais direto, e Mas então ao tocava nessa questão racial, que eu acho que é uma questão que Mas ao é mesmo muito tempo, urgente. eu acho que tem a questão do terror um pouco mais terror. Então eu acho que vai ter um boca a boca grande esse filme. Eu imagino que ele Também vai acho. crescer bastante no boca a boca. Encerramos? Cris Dume, você quer que falar mais sim. alguma coisa? Ou então dar o metavaranda? Eu vou no Metavaranda, então, 8. E aí, Thiago? eu vou dar nota 8 também. Eu só queria, rapidinho, um parêntese que você falou no Funny Games, e muita gente está comparando, e o próprio Jordan Peele, ele deu o Funny Games como uma referência para os atores. É óbvio que ele colocou Então, lá. mas eu acho super Mas curioso são filmes isso. totalmente diferentes. Só falando rapidamente que no Funny Games o Michael Haneke ele queria criticar as pessoas que viam filmes de terror e sentiam prazer a com o terror. violência de forma E geral. como o espectador era cúmplice da violência dos filmes, né? O Funny Games é muito direto, um filme direto sobre isso. Enquanto que o Jordan Peele, ele adora o gênero, ele sabe do que tem de riqueza no horror, como o horror pode ser um gênero sobre a nossa sociedade, sobre psicologia, sobre política, sobre sociedade. Ele fez tudo isso no Nós. Então é interessante ele ter usado a referência de um filme que critica exatamente o Super, gênero. mas Super interessante. Assim, ele claro que pega emprestado a ideia narrativa, mas para aí, são filmes completamente opostos. E eu vi gente criticando essa questão de clichê. Foi muito clichê. Eu acho que ele tem realmente vários clichês que ele deturpa, ele bota de Eu outro acho jeito, ele rearruma. O problema não é o E clichê eu acho que nunca, o problema é como você usa o clichê. E eu acho que o próprio Acho isso. acúmulo de tantos clichês, entre aspas, já faz do filme algo super diferente, né? Porque ele tem consciência do que ele tá trabalha trabalhando. nesse excesso o tempo inteiro e beleza. Exato, é um filme de excesso. Acho que essa é a diferença do Corra. O Corra é um filme controlado, esse é um filme que quer ser muito grande em tudo que ele faz. E só completando aquela história da bilheteria, o Corra nos primeiros 3 dias fez 33 milhões e foi um mega hit do ano. Né? Porque ele foi escalando, né? E
nos mesmos 3 dias, o Nós fez 71. Ele fez o dobro, praticamente. chegou- Mais que o dobro. Chegou chegando. Quer É. você falar alguma coisa? Não, eu ia falar que nessa coisa de clichê, tem uma coisa que ia no filme ia me incomodando, que a Lupita sempre tava se safando, né? E você só entende depois nos últimos verdade, minutos do tem filme. isso. Que você fala, pô, tá todo mundo apanhando, quase morrendo, ela aí tá sempre, né? Sempre sai, se De atacada, boando. de boando, né? Você entende no finalzinho. E aliás, sobre a Lupita, Chico, você vai me corrigir se eu estiver errado, é o primeiro papel de grande protagonista dela, é o né? primeiro protagonismo dela. Ela ganhou o Oscar de coadjuvante no 12 anos de Eu escravidão. acho que sim, viu? Pantera Negra, ela tá coadjuvando num grande elenco ali, mas que É absurdo, o primeiro só protagonismo, agora é. um filme protagonizado pela Lupita. É. Star Wars já tá lá como uma E voz, eu né? acho bem interessante o fato do Jordan Peele querer fazer um filme de protagonismo negro e não repetir nenhum ator do Corra. Porque ele podia ter pego, tem vários atores ótimos ali no Corra. Ele não pegou nenhum, ele pegou outros atores. Nossa, eu jurava que o marido era o amigo. Não, é outro. O marido é o rei, é o rivalzinho do Pantera Negra. Quem não assistiu o filme não entendeu nada da minha frase. E o que? O marido é o amigo, um amigo do nada. outro. Amigo do personagem do Corra. Ele é o O Jordan Peele está sendo muito questionado sobre essa intenção racial, que o filme, muita gente acha que o filme deveria falar mais sobre esse assunto. E ele diz que o simples fato de colocar uma heroína negra num filme de terror já é algo baita. muito raro. Nossa, e acho que ele já está genial. fazendo Agora, algo que não aparecia no o- cinema. Ele está sendo os- criticado por quê? Porque as pessoas queriam que fosse Queriam mais... que fosse um filme mais sobre a questão racial. As pessoas também querem. não, deixa o cara nem fazer eu o que ele quero um filme quer. diferente, que as pessoas não têm que querer nada. O povo Inclusive eu tenho que querer nada. Quero segunda temporada de Boneca então, Russa. Enfim, cada um quer uma isso. coisa. E aí, Chico Firma, qual a sua meta-varanda? Eu dou nota 8 também. Acho um dos grandes filmes do ano. Eu vou... E... Dá nota 8 também. Graças a Deus. Nossa, que susto. A gente hein? conseguiu facilitou convencer pra o ele Michel, olha E só. aí ficou Que com 80, bem susto. facinha essa conta. E ele tá em segundo lugar na metavaranda este ano. Segundo lugar, quem é o primeiro, Michel? Assunto de família. Olha bem, tudo só, bem, tá só bom. filme bom, hein? Só filmaço. Você Vamos- sabe o terceiro? Eu precisaria olhar. Depois deve você ser a assiste, mula. olha. Depois a gente Vamos olha. falar sobre outro filmaço, então? Então, Bah! vamos falar de A Mula? Não, já falamos, já passou. Fechamos agora o nosso querido Nós. E Realmente é o primeiro protagonista da Lupita. 12 anos foi o primeiro filme dela. Não lembrava. vamos- Operação Fronteira. Esquece agora essa coisa toda. Olha, pra não dizer que não tem classes. nada em comum, tem plot twist nesse filme. Tem plot, Ah. Tem plot twist. com certeza. Mas antes de falar do filme, vamos falar do diretor J.C. Chandor, um americano de 45 anos. Ele estreou... É o quarto filme longa dele. Ele estreou com Margin Call, que simplesmente passou em Sundance e já competiu em Berlim. Então ele já começou... E foi indicado ao Oscar de melhor roteiro. Exatamente. Então ele já começou fazendo um mega sucesso. Depois ele fez os filmes Até o Fim e O Ano Mais Violento. Eu fiquei pensando, tentando refletir a carreira dele. É um filme, os meus 3 filmes, sem considerar esse. É um filme sobre ganância do mercado financeiro, um filme sobre sobrevivência num barco e um charmoso mundo de crime, digamos assim. Mas acho que todos eles têm a sobrevivência como tema. Tem, é verdade. E esse, então, é um E são filme filmes- muito sobre sobrevivência. E são né? filmes muito masculinos. O primeiro são homens no mercado financeiro, o segundo... Me surpreendeu muito Margin Call. É. Eu gosto bastante. Achei um filme que... Tem muito filme sobre mercado financeiro que é chatíssimo. Esse não é. Esse é legal. Aí depois teve o filme com o Robert Redford sozinho no barco até o fim, Isso. então é um filme masculino também, mas com um só ator. E O Ano Mais o Ano Mais Violento Violento também tem esse universo Eu dos homens. já falei e que eu tudo. adoro o Ano Mais Violento. Você gosta eu muito. adoro. Eu gosto. Eu não gosto. tenho... A minha relação com o J.C. Chandler, eu não Mas consigo ver nada Mas especial. eu no não vi cinema uma dele. assinatura dele ainda. Eu vi esse tema se repetindo. E é Eu legal vi ele fazer fazendo um isso. filme ruim. Então, o que ele Calma, diz, calma. falando sobre o Operação Fronteira, eu vi uma entrevista com ele, ele diz que é um filme que tem uma relação muito direta com Margin Call. Ele vê quase como um filme irmão do Margin Call, porque o Margin Call era um grupo de homens, só que no mercado Estamos financeiro. forçando, hein? E Hein, nesse- JC? E nesse é um grupo de homens, mas num outro universo, um universo de militares, de pessoas que... Como dizer? Quase de um filme de roubo,
num país, É um filme na de América do assalto Sul, na misturado selva. com um filme de ação americano dos anos 80, vai. Isso, algo assim. E aí o Jason Chandler dessa vez se cercou por um time de nomes conhecidos. Você tem o roteirista que é o Mark Boal, que escreveu Guerra ao Terror. Então, Thiago, eu vou dar um pouco mais de detalhes que eu acho que é Tá. curioso falar sobre isso. Esse filme foi planejado inicialmente em 2010. Então ele tá quase 10 anos rodando por aí. Inicialmente o roteiro é do Do Mark Mark Boal. Boal, que é um jornalista. E a direção ia ser da Kate Bigelow. E a Kate Bigelow acabou preferindo fazer o Detroit. E Também escrito pelo Mark Boal. Também escrito por Mark Boal. O Mark Boal é namorado da Catherine Bigelow, né? É, exatamente. Ele escreveu Guerra ao Terror. E o filme começou a ficar meio sem pai nem mãe. Ele ficou 10 anos pulando de estúdio em estúdio e diretor em diretor. Quando tava na mão da Bigelow ainda, quem já tinha assinado o contrato e ia fazer o filme era o Tom Hanks, Johnny Depp, Will Smith. Eram os 3 cabeças. E aí, por questões, o Tom Hanks, não sei o que lá, o Johnny Depp acabou indo para outro filme, o Smith tinha um outro filme que chocou, remarcaram, sabe, as datas de gravação. Então, quer dizer, eu tô querendo dizer o seguinte, o filme foi passando de mão em mão e o roteiro foi passando e a coisa foi meio escapando, até que o Tom Hanks chegou a convidar o J.C. Chandler para dirigir, porque já não tinha mais quem dirigir. E dizendo que gostava muito da carreira do J.C. Chandler, mas que ele achava que ele já tava ficando meio velho pra fazer o personagem, que como é que era, ele acabou desistindo. Aí entrou uma outra turma, Mark Wahlberg, Mahershala Ali, o Tom Hardy, o Channing Tatum, quer dizer, entrou essa turma, vai gravar, uma semana antes de gravar eles desistiram todos, aí veio uma nova turma que veio o Ben Affleck, que veio o Casey Affleck, que também desiste. Então, foi um filme todo torto, até que a Paramount desistiu, foi Do para a começo ao Netflix. fim, literalmente. Eu acho que isso diz muito sobre o filme, quer dizer, o J.D. Chandler pegou a coisa já meio perdida e foi tentando fazer um filme acontecer que foi completamente... A história dele, eu acho curiosa, completamente perdida até que finalmente finalizou com a Netflix. Interessante. É quase um outro lado do vento. Então. Por aí. Eu pensei Por aí. nisso quando você começou a falar que foi passando isso no estúdio. Então, eu vejo semelhanças sim com os outros projetos do Jason Chandler. Eu consigo ver por que ele se atraiu pelo roteiro. Tem muito a ver com esse universo masculino, né? Homens que se unem para um propósito e tudo mais. E talvez outra coisa que tenha atraído o Jason Chandler é o fato de que é um roteiro que parece que vai levar o espectador para um lugar que parece um típico filme de ação, estilo Mercenários, né? O grupo de homens na floresta tentando recuperar um dinheiro de um traficante numa casa, essa a trama principal. Mas não a partir falamos da sinopse ainda. você vai falar da sinopse então. Mas a partir de um certo momento o filme vira outra coisa e vira outra coisa com um propósito, uma mensagem que vai muito além de ser simplesmente um filme de roubo. Tem Até o final desse episódio a Cris vai dizer qual é a mensagem. a mensagem muito bem resumida num ditado que a Cris vai trazer pra gente daqui a pouco. Nós temos vários clickbaits hoje, Exatamente, né? segurem. Vamos pra sinopse então. 5 ex-soldados americanos num plano perigoso, roubar $milhões de um grande traficante sul-americano e fugir de helicóptero cruzando os Andes. Nossa, sua voz tá falhando mesmo, Michel. Até o fim vai acabar. 5 soldados. Não deixou nem eu falar o nome das Eu pessoas, achei decorei melhor não, tanto. porque tem uns aqui que quem é Pedro Pascal? Eu não conheço. Pedro Pascal? Oh, Como Michele assim? fez Narcos. Então, Não, quem Pedro Pascal fez Game of Thrones. Então, pra mim, as duas Entendeu? coisas que não existem no meu universo. Os 5 são Puxa Ben vida, Affleck, Oscar Isaac, Charlie Hunnam, Garrett Hedlund e Pedro Pascal. Grande elenco, então. Grande elenco. Engraçado que vários Lembrando que astros... Oscar Isaac fez com ele o Ano Mais Violento. Fez o é ano mais violento. protagonista. Vários astros se interessaram por esse filme, né? Curioso. Você falou aí uma galeria, quase Hollywood inteiro. Só faltaram os irmãos Hemsworth aí que não entraram nessa, né? Mas quase todo mundo quis fazer esse filme de machos de respeito, E o né? roteiro foi mudando e o Jake Chandler que fez o Mark Boal voltar. Porque o Mark Boal tava envolvido com Vice, com mais um monte de filme e não queria mais saber desse filme. Ele falou, não, volta aqui. Sem você não vai Tá sair. uma fase ótima, Mark Boal, né? Fazendo Vice, fazendo Operação Fronteira, tá? Ele maravilha. já foi melhor, né? Já. Cris, você gostou do filme?
Olha, eu não consegui assistir 15 minutos. Você E eu perdeu então a desisti. melhor parte. E aí me falaram assim, não, você tem que ver, porque vai ter todo mundo aí, não sei o quê, Pedro Pascal, Charlie Hunnam, né? Putz, não rolou, assim. Começou Não interessada. cheguei ao Ben Affleck, assim. Antes do Ben Affleck aparecer, eu já tava entregando... Porque assim, ó, a gente tava falando de paralelos, né? O filme começa com uma aula interminável ali, não uma aula, uma explanação muito grande ali, contando. É difícil, viu? Difícil. Você dispersou logo no começo, né? Rapidamente. Chico Firman, Michel, Operação Fronteira. filme de macho chato, sobre macho chato, pra macho chato. Olha, eu tô achando que pelo menos os 15 minutos que eu vi era isso mesmo, viu? Eu achei um saco o filme, achei um filme chato, achei um filme que... Achei meio ridículo quando ele tenta virar um filme mais sério, sabe? Eu acho que ele começa com uma coisa, depois vira outra. Enfim, aí... Você, numa conversa nossa, comparou com Mercenários. Por favor, não. Mercenários nem fala. O primeiro não fala, mas o 2 é maravilhoso, o 2 é ótimo. sabe Eu não rir de vi si os mesmo, né? Exatamente. Ele Eu ainda, sabe eu rir ainda de si me mesmo. pergunto, e aí eu vou pedir pro Thiago responder se ele é um Guerra ao Terror, um American Sniper, ou se ele é um Mercenários do Tela. Então, eu não queria ter que defender filme do J.C. Chandler, mas vocês estão me colocando numa situação difícil, porque eu acho que é um filme que tem tantas intenções que vão além. Defenda, Thiago, porque você que me fez Eu esse vou filme. Unhas defender. e dentes, vamos lá. Não, eu não gostei muito do filme. E engraçado que quando eu sugeri pra varanda, eu disse, eu não gostei muito do filme, mas é um filme que muita gente tá vendo, é um grande lançamento da Netflix, acho legal a gente trazer pra Claro. discutir. Não, tem o tem- J.C. Chandler. Trazemos cinema plural aqui É, na varanda, essa é a é ideia. toda Exatamente. enfim, por N motivos. O que eu vejo é que é um filme que tinha muitas ambições mesmo. Eu não noto o Jason Chandler indo fazer Mercenários. Ele queria fazer um Não, filme com é. muitas ambições. Ele queria fazer um filme de guerra que puxa o nosso tapete e mostra que quer falar sobre assuntos mais elevados, principalmente sobre a relação das pessoas com a ganância, né? Com o excesso excesso de vontade de enriquecer, Quais os de limites da de ganância? Pra de mim, ter esse é o maior sucesso. tema. Exato, é um filme sobre por um lado, o limite da ganância e, por outro, os laços de amizade e o quanto eles duram quando você está numa situação de vida ou morte, de perder ou não dinheiro, riqueza, enfim. É um filme que tem esse propósito mais elevado, digamos. Talvez ele quisesse ser mais um Guerra ao Terror que um Mercenários, mas, como vocês disseram, e eu concordo, ele leva as coisas de um jeito um pouco desajeitado. E eu não sei se só na condução da trama, no ritmo e tudo. Acho que no próprio elenco tem problemas. Eu acho muito difícil lidar com Ben Affleck nesse filme. Ele me convence muito pouco no Eu personagem achei dele. ele irritante. Completamente Ele irritante. parece um... Canastrão. parece que ele não se envolveu muito com o personagem. Ele não construiu aquele personagem. Não teve um processo de construção daquele personagem. Então, ele leva o Ben Affleck mais básico pro filme. E aí parece algo muito artificial, né? Eu acho que ele ele deve ter pedido aquele desfecho pra ele, porque não tava mais aguentando. Ele tinha assinado junto com o irmão dele, ele cancelou o contrato dele, saiu do filme, ele voltou 2 anos depois pra fazer. Não sei o que aconteceu ali. Mas é porque é um filme que eu acho que ele lida muito com essa crise que dizem que é a crise do macho, né? A crise da masculinidade. Então, ele abre com personagens muito estereotipados, que são clichê do clichê, clichê né? Dos ex-militares, dos né? mercenários ex-militares, poderosos, invencíveis, e aos poucos o filme vai quebrando esses personagens até colocá-los numa situação de fragilidade absoluta e traz para uma questão, talvez, assuntos que estejam em voga para esse espectador macho em crise, né? Digamos que ele exista. Então é um filme diferente nesse ponto. Eu acho que ele não realiza bem tudo isso, mas eu é acho que ele diferente. tem uma ideia. Eu vou esquecer o nome do filme, vocês vão me lembrar agora. Como é que é o nome do filme do Richard Linklater? A melhor escolha. A Melhor Escolha. Eu acho que Exatamente. ele tem uma vontade de ser a melhor escolha, mas ele fica só na vontade, ele passa muito longe da melhor escolha. E nesses pontos, essa questão do limite da ganância, essa questão da irmandade, da lealdade masculina, digamos assim, e também dessa coisa de querer colocar a questão dos militares americanos, olha só, eles lutam pelo país e depois estão ali
quase mendigando, O que é que desemprego, sobra, né? o que sobra para aquele... Então eles querem... O filme quer tratar esses temas todos, mas o filme não consegue. Porque você tem que ver que o Mark Boal, ele é jornalista, então ele tenta dar para todos os filmes dele uma carga realista de propósito, né? Como se tivesse um lado quase documental. Então ele faz o filme não só para contar, para criar uma narrativa envolvente, divertida. Ele tem uma intenção jornalística ali numa certa camada do filme. Nesse dos filmes do Mark Boal, para mim é o que menos tem, porque é um filme de aventura. Eu não consegui ver nada disso. Mas se você começa a analisar essa relação do retrato dos militares e também de como se atua nos países da América do Sul, você consegue ver o Mark Boal ali dentro do filme. Aí eu acho um pouco até incômodo pra gente, o espectador da América do Sul, porque o filme toma um partido pró-americano, pró-invasão, que eu acho incômodo. Não, total. Parece muito truculento mesmo. Sem medo de ser truculento, né? É uma deturpação gigantesca, assim. Deturpação não é a palavra, não. É tipo uma visão preconceituosa, né, do que é o latino-americano. É quase um sabe? estupro ao povo latino-americano. Eu acho horrível, acho ridículo. Tem uma cena que é quase quase um massacre mesmo, que eles estão na cordilheira num determinado momento, e você vê que o filme trata um povo da América do Sul como figurantes que vão ser massacrados, né? Não tem muita profundidade, nenhuma profundidade ali, né? Então, acho que pra gente é incômodo. Mas eu não acho que esse seja o principal objetivo. Quando ele quer tratar dos temas. Eu fico pensando, eu nunca revi o Guerra ao Terror, eu fico pensando se o Guerra ao Terror também não faz a mesma coisa com o árabe, sabe? Eu acho que é bem capaz de fazer. Porque a gente fica muito focado no personagem que ali tem né? uma relação legal que ele consegue estabelecer nos personagens. E a gente, sei lá, esquece, até porque talvez não se sinta muito, muito atingido pela maneira, sei lá, preconceituosa mesmo, racista, talvez, de enxergar o povo ali, entendeu? Eu acho que o filme também da Catherine Bigelow, acho que o Mark Boal participa também, que é o filme sobre o Osama Bin Laden. Tem também um retrato que eu acho bem problemático ali do estrangeiro. Eles não têm essa sensibilidade, né? Eles fazem filmes para americanos, né? Pro público deles, enfim, tudo bem. Aí entra nesse ponto que o Michel levantou. Eu acho que o filme, quando vai passar a mensagem, quando ele chega na mensagem, aí ele beira o didatismo. E aí eu acho que ele poderia ter sido um pouco mais profundo, um pouco menos preto no branco. Ele li uma entrevista, não, uma crítica naquele site público.pt do Portugal. Jorge Mourinha, que pra mim resume banalidade genérica e derivativa. Pra mim esse é o resumo do filme. Então, eu acho que é genérico e é derivativo, mas querendo ser muito mais. Sim. Não é um filme que quer ser genérico e derivativo e fazer isso da melhor maneira. Ele quer ser muito mais, só que ele esbarra em limitações. Só que ele não consegue. E a Cris mesmo... Eu já posso falar? Então, pode. Aí agora a Cris vai falar... A Cris só viu 15 minutos, ela vai resumir. Aí ela ficou sabendo da história, eu contei pra ela. Até o fim, né? Soube dos detalhes finais. E ela captou qual que é a moral do filme, A moral do filme é um lema um tanto politicamente incorreto, que é vergonha não é roubar. Vergonha é roubar e não conseguir carregar. Exatamente. Acho que com essa frase e eles não só sentem vergonha, como eles aprendem muito com isso. Né? Maravilhoso. Com isso, depois disso, acho que só a metavaranda mesmo, né? Pois é. E aí, Chico Firman? 2. Eu vou dar nota 5. Que é isso? Obra-prima, achou obra-prima, mano. Eu vou dar 3,5. Com isso, Operação Fronteira ficou com 35 e caiu mais rápido que um helicóptero. Não, esse caiu da cordilheira. Caiu não dá, né, das cordilheiras, exatamente. Partimos então para o nosso momento puxadinho da varanda. Cris Lume. Eu não tenho um filme pra recomendar, eu tenho um disco. Foi lançado finalmente o disco novo da Sigrid. Quem é Sigrid? Sigrid é uma cantora de 22 anos, norueguesa, que talvez seja mais conhecida aqui pelos nossos cinéfilos como a voz de Everybody Knows, que foi a música tema do Liga da Justiça.
Aquele filme, sim, aquele filme. Aquele. A música é bem mais legal que o filme. É uma regravação do Leonard Cohen. Uma música do Leonard Cohen. E ela acaba de lançar um disco que é o disco pop do ano, talvez, assim, né? Tem o Mark Ronson aí pra lançar O Thiago vai- dos próximos dias, mas... Eu gostei, viu, Cris? Thiago Eu ouvi, Ascuri não vai é? comentar ouvi e também gostei. É um sobre disco esse bem, filme. é um disco competente. Eu acho que aí, né? disputa com o da Ariana Grande, que é legal Isso, também. Isso, é. Mas- É Tá o vendo? disco do ano. Disco do... Tá tá cedo, pop, né? tá cedo, Pop, Cris. assim, desse lá. Tá cedo. Tá cedo, mas o povo tá meio desanimado, viu? Você fica vendo aí os festivais do ano, tá difícil, viu? Tá bem difícil. Enfim. Clima de barriga Mas cheia. é muito redondinho o disco dela, assim. Ela já tinha. Ela tem uma carreira aí recente, de uns 2 anos. Metade do disco. Ela começou com os fãs já 13. conheciam. É verdade. Ela começou mais ou menos Ela com era essa idade. Maísa, praticamente. Metade do disco os fãs já conheciam, outra metade que foi novidade. E é bem interessante. Ela tem uma música inspirada no estúdio Ghibli, por exemplo, que é Business Diners. Interessante. Que é do disco novo? Que é do disco novo. É o primeiro disco dela, na verdade. Ela tem várias músicas inspiradas Ah. em filmes. Acho que eu já falei disso aqui. Ela tem uma música inspirada em Encontros e Desencontros e Her. Então ela Tem muita ligação com o mundo cinéfilo. ela é uma pequena cinéfila, vamos dizer assim. Olha A só. Pequena Sereia. E aí, Thiago Faria? Eu, Pode falar. só falando do disco, eu achei legal, Cris. Eu acho que tem muita cara de primeiro disco mesmo, quando a pessoa já reuniu vários singles que já estão ali muito bem azeitados. Isso, e é aí bem isso mesmo. cria um conjunto que funciona. Essa coisa que como mudou o mercado, né? A pessoa que lançou um disco que a gente já conhecia metade, porque ela já tinha lançado os EPs, né? Os Extended Plays, assim, essa coisa do Spotify, então ela já ia E ela não usou lançando todos pequenos os hits singles. dela Ela de não usou singles, né? todos os hits dela, ela tem uns hits que ficaram de fora. Mas aí. isso era muito comum há um tempo, né? Eu lembro, por exemplo, o primeiro disco do Strokes, a gente já conhecia ele quase inteiro, Isso, porque eles dela vinham foi a mesma lançando coisa. singles. E tudo Ela mais. foi a mesma coisa. Enfim. O meu puxadinho, eu vou só dar um feedback do filme do Godard, que eu não poderia deixar de falar. Por favor, nessa Aliás, nossa informação ombudsman, Ale Marucci, ela ouviu um episódio. Ela falou, Thiago, quando eles falaram do filme do Godard, você foi no banheiro? Eu falei, não, é que eu não tinha visto ainda. Eu não fui no banheiro. Eu tava lá, não pude falar nada porque eu não tinha visto. Enfim, o filme Imagem e Palavra, eu sou muito fã do Godard, eu vejo tudo dele, adoro. E pra mim eu tenho uma relação mais em comum com os filmes do Godard, diferente dos outros cineastas, porque pra mim cada filme é como se fosse uma parte de uma conversa que de vez em quando ele vem, a gente bate um papo, ele vai embora, volta, faz outro filme. Então eu não consigo diferenciar É um filme muito. que ele tá fazendo desde 88, Exato, né? eu não consigo diferenciar muito um filme do outro, porque pra mim todos são experiências muito prazerosas. E eu entendo quem não gosta dele, porque deve ser o oposto do que eu sinto. Lá vem o chato falar aquelas mesmas coisas de sempre, sai daqui. Enfim, eu acho bem legal. Então, pra mim, o critério que eu uso pra tentar separar o filme dele que eu gosto mais do que eu não gosto tanto assim, enfim, tá mais no impacto que ele provoca nesse tratamento do audiovisual em cada filme. Então, por exemplo, o Adeus à Linguagem, que é o filme 3D dele, pra mim foi um impacto enorme. Eu saí do filme impressionado, foi uma experiência única pra mim mesmo. Saí com dor Então, de cabeça por causa daqueles eu saí com dor de efeitos no cabeça meu zóio, também, mas no foi meu uma, zóio. foi uma boa dor de cabeça do filme. O outro filme que eu vi dele que pra mim foi chocante foi o Elogio ao Amor, que ele trabalhou com digital. Esse é Então incrível. ele trabalhava as imagens, dava um tom meio psicodélico para as imagens e tudo mais. Esse novo, Imagem e Palavra, eu não vi nada que tivesse me chocado dessa maneira. Foi um filme mais que ele trabalha com uma linguagem audiovisual que já aparece em outros filmes anteriores dele. Essa coisa da imagem torná-la mais quase psicodélica tem nesse filme, mas já tinha em outros filmes. Ele usa um discurso sobre o cinema, jogando com referências de filmes antigos. Ele já tinha feito também. Então eu gosto muito do discurso, como sempre, me envolve muito, mas pra mim, comparando com filmes como Adeus à Linguagem e o Elogio ao Amor, o filme Socialismo, ele fica um pouco numa escala abaixo do que eu considero pra mim um grande filme do Godard, mas
tem que ver, é super interessante como ele fala sobre a dificuldade de se tratar de temas que estão em alta hoje, como a questão do mundo árabe. Ele termina o filme se enrolando nas próprias palavras, o final eu acho super interessante. Então vale ver, só não provocou em mim esse impacto todo. Tiago, você que é um grande fã do Godard, qual é o melhor filme do Godard pra você? É O Demônio das 11 Horas, porque é um dos meus filmes favoritos mesmo, top 5. O meu filme preferido é o Um Corpo que Cai, do Hitchcock, e esse seria o segundo. Um dia nós vamos fazer um especial Godard aqui, né? Com certeza. A gente tinha que fazer, né? Um dia, quem sabe. Um desconstruído, né? Totalmente desconstruído, tem que ser. Que mais, Thiago? E rapidamente o outro filme que eu vi foi um filme chamado Girl, que é um filme belga, né? É belga, Michel? Belga, Lucas Donte. Foi indicado ao Globo de Ouro. Tava cotado para o Oscar de filme estrangeiro, só que nem apareceu. Ganhou câmera d'Or e melhor ator em Cannes. Isso, ganhou o prêmio que se dá pro melhor primeiro filme. Primeiro filme, câmera Melhor d'Or. ator? É. Mas não na contraposição principal, né? Porque ele não tá Não, ele não tava principal, ele tava na CTRH. Ah, tá. Então o filme tá na Netflix, depois de muito suspense, né? Ele sairia acho que no fim do ano passado, em janeiro, enrolaram o lançamento. Tem toda uma complexidade pro lançamento, algumas... Eu não lembro mais detalhes, mas o filme teve muitos problemas até ser lançado. Questões de distribuidora, Netflix, ele foi adiado várias vezes. Então, o tema do filme super atual, é um filme sobre uma adolescente trans. Uma adolescente trans que quer ser bailarina. Então, a questão física da personagem tá no filme inteiro e é o que pauta o filme. Então, a dificuldade que ela tem para se integrar ao grupo das amiguinhas dela de colégio, o grupo das bailarinas, como ela tenta... ela tá passando por um processo de tentar mudar até o órgão genital dela, sem muito sucesso. Então o filme ele lida com essa questão do corpo da personagem de uma maneira muito direta. Até eu não tinha visto um filme tratar de um jeito tão sem pudor é um filme dessa que questão. Não fica discutindo a questão psicológica, né? Exato. Porque a personagem tá determinada já. Eu acho que ele trata mais realmente a questão física, né? Quer dizer, ela já decidiu o que ela quer. Olha só como é difícil o processo. Exato. O processo fisicamente, né? Exato. O filme decepciona pra mim um pouco mais como ele conclui essa trama. Ele vai por um caminho que eu acho um pouco óbvio e que geralmente filmes do meio gênero... morno, acaba ficando meio morno. Geralmente filme todo, filmes né? que seguem assim, mas a atuação principal é muito boa e eu acho que pelo tema, pela urgência da questão, vale a pena ser visto. E aí, Chico Filho, mano? Olha, eu não vou falar de filmes não, porque... Já falamos de filme demais hoje, é isso? Não, você tinha falado do Retorno de Ben, que é um filme que eu vi, acho que o Thiago viu também, né? Que é um filme com a Julia Roberts e o Mas você prefere não Lucas falar Hedges. dele, tão É bom só que vocês dizer assim que eu gostaram. não gostei do filme e acho que nem vale a pena, assim. Ela tá elogiada por algumas pessoas, mas não acho nada demais, não. Acho um filme meio complicado. Queria dar só duas informações. Primeira informação é o seguinte... O Capitão Marvel já está com 911 milhões de dólares no mundo todo. Em breve vai chegar a 1 bilhão. Já é o filme mais visto do ano. Já deixou aquele chinês que a gente falou pra trás. Nossa, Chico, parece impressão minha ou a Marvel tá criando um novo patamar aí de bilheteria? Porque os filmes estão batendo 1 bilhão rapidamente, né? Então, pois é. Eu acho assim, ainda mais pra um filme que eles estavam com um pouco de receio, porque ele nunca tinha... Não é uma... heroína tão pop assim pra poder apostar. É o primeiro filme Uma atriz tão famosa, mas que ela tem um Não, Oscar, né? e é um filme protagonizado por uma mulher, então quebrou vários padrões aí e tal. Mas o filme tá surpreendendo, tá indo muito bem de bilheteria. Nos Estados Unidos fez 320 milhões, no mundo todo 911. Então ele tá indo muito bem. Não acho que não vai chegar no nível do Pantera Negra, que foi um mega fenômeno, mas ele vai terminar a carreira posicionado muito bem lá. A outra coisa que eu queria falar é o seguinte: essa semana, ainda vai demorar, mas essa semana foi anunciado que o grande mito do anime mundial, que é Neon Genesis Evangelion, está programado para estrear na Netflix inteiro em junho. Então eles anunciaram essa semana, a Netflix vai colocar. A Netflix tem um cardápio razoável de filmes de anime e tal. Bastante, viu? Eu tenho visto alguns. Filmes tem e séries, coisa, né? Mas o Evangelion é fantástico, é um negócio maravilhoso. Eu assisti inteira a série, vou reassistir quando
quando passar de novo. Ainda, além da série em si, vai ter o longa-metragem que encerra, porque tem um bastidor curioso, que o último episódio deixou muitos fãs frustrados, que não explica muitas coisas e tal. E aí o cara fez, depois de um ano, eu acho, ele fez um longa-metragem de animação que meio que coloca totalmente psicodélico, mas que dá um fim mais digno pra série. Então é fantástico e vai estar disponível também. E eu acho, não tenho certeza absoluta, que os 3 filmes, porque eles fizeram um reboot, vamos dizer assim, de 3 longas de animação, eles criaram de novo a série, que também devem estar disponíveis. Junto com, assim, afastados da série original, mas juntamente disponíveis lá na Netflix. Eu vou só comentar que fase tá a carreira do Ricardo Darín, viu, gente? Que fase, né, Michel? Que fase, essa viu? voz, hein, Também. mano? Me conta, Michel. Eu vi o filme que estreou, romance, comédia romântica, sei lá, algo parecido com isso. Um Amor Inesperado, Ricardo Darín buscando um novo amor depois do divórcio no Tinder. É bem atual, né? É bem atual. Não sei se o Ricardo Darín Mas buscaria. é meio qualquer nota, viu? Eu fiquei até analisando que o cinema popular argentino não tá... Já teve fases melhores e aí a carreira do Ricardo Darín acaba ficando meio complexa nessa análise, porque não faz um tempinho que o Ricardo Darín não faz um bom filme e eu acho que a culpa não é dele, mas o nosso Varandeiro Zodíaco vai ouvir, vai me xingar, mas esse aí é dose, viu? É um filme que não... Mas acho que ele não gostou desse, não. Gostou? Gostou? Mas por que é ruim, Michel? O que acontece? Não tem nada, é um clichêzão. O casal se separa, cada um vai viver sua vida e fica essa coisinha medorrenta de ficar fazendo encontrinhos via Tinder para encontrar um novo amor com pessoas tem estranhas. essa coisa, estão vendendo por esse negócio do Ricardo Darín no Tinder, Eles se né? separam e cada um vai ativo o Tinder para conseguir novos parceiros. Mais ou menos isso. E até que tem o amor inesperado na vida dessas pessoas. Deve ser... Não É verdade. Não vou dar spoiler de algo que eu não não... vou dar spoiler. O Ailton deu 4 estrelas. Eu sei. E vamos para aquele momento agora? Cantinho do ouvinte. Com o Thiago Faria. Cantinho Antes do que minha voz ouvinte. acabe. Cantinho do ouvinte, vocês sabem como funciona. Deixem comentários no cinemanavaranda.com. Essa semana, o que aconteceu? A gente pulou uma semana de comentários porque a gente fez a Cinemateca com o Seven, que aliás fez sucesso. Eu não sabia que tanta gente gostava do Seven, né, Cris? Você aí ditando tendências. Não, o nosso varandeiro Ailton Monteiro até... A gente revendo o filme. É uma A loucura. gente gosta de ver, né? Teve um que pediu, acho que... Eu não lembro o nome dele, que pediu lá no Facebook que ele queria toda semana um episódio com filmes novos e um episódio com a Cinemateca. Teve isso também. É isso, assim, na segunda a gente solta de inéditos e na quinta a gente solta a Cinemateca. O que você acha, Chico? Eu acho que quando a gente receber por isso vai ser maravilhoso. Eu vou adorar. Olha, no dia que a gente tá gravando, essa segunda-feira, a Apple lançou o sistema de streaming deles, então a Apple, tamo aí, né? Já que A Apple, já que a Netflix Disney não fechou ainda, né? A gente tá sempre pronto pra negociar. Estamos né? abertos. Estamos abertos. Nós estamos fiéis enquanto fechar o contrato. Não, se fechar aí somos já exclusivíssimos, era, com né? certeza. Somos Apple desde criança. Seja quem for. Tá, então a gente falou sobre Capitã Marvel no episódio anterior e no outro a Cinemateca foi Seven. A Nara Jesuíno, ela deixou um comentário bem legal sobre Capitã Marvel. O que aconteceu? Muita gente falou mal do filme aqui no nosso blog, Não foi no tão Twitter. bem aceito o filme. Muitos criticaram, até pessoas que gostam muito da Marvel falaram dos problemas do filme e tudo mais. Só que a Nara, ela gostou do filme, ela deu uma visão que ela disse que ela está tentando ser objetiva. Gostei muito do filme, claro que existem alguns pontos que talvez não tenham sido tão bem executados, mas acredito que serão explorados mais pra frente em outros filmes da Marvel. Percebo que o maior problema seja essa tentativa do filme de abordar muitas questões de uma só vez, o que para um filme de origem poderia ser um caos completo, mas achei que eles conseguiram um bom resultado final. Gostei da atuação da Brie Larson, sim. A história já veio complicada dos quadrinhos, a personagem está sendo inserida no universo que já está todo pronto, como o Chico bem comentou, entre todas as outras questões. Também queria pontuar todo o esforço pessoal que a atriz dedicou ao papel, que pouco tenho visto sendo levado em consideração.
Acho que ela soube lidar bem com tudo isso e gosto do tom que ela deu à personagem. Foi muito inspirador ver uma mulher resistir e não precisar provar nada pra ninguém além dela mesma. Concordo também com o Chico que Mulher Maravilha tem um peso histórico de popularidade muito maior. Entendo que sempre existirá comparações entre as duas, porém acho meio injusto comparar personagens com contextos tão diferentes, na minha opinião. Ainda que ambas tenham o mesmo propósito, pôr a representatividade feminina em jogo. Legal. Fica aí o comentário da Nara Jesuíno sobre a Capitã Marvel. E ela se torna a minha ouvinte favorita. Teve Essa pra semana. cada frase um elogio pro Chico. Ai, obrigado. Não tô me cabendo que é em bem mim. normal aqui no nosso blog. Para A com isso. Júlia Costa, comentando sobre Seven, diz o seguinte: olá, queridos, vocês imediatamente devem rever Clube da Luta. É um dos melhores filmes da carreira do David Fincher, com interpretações excepcionais de Edward Norton e do Brad Pitt. Enquanto eu ouvi o podcast, cheguei a me contorcer um pouco com as opiniões. Brilhante, é essa palavra que pode resumir o filme. Diferente do que muitos pensam, o filme não trata somente de luta, sangue e violência, vai muito além, mostra a vida em seu ângulo crítico e banal. Um filme que deveria ser assistido inúmeras vezes. Então, varandeiros, bora rever? Ficou aí o desafio da nossa ouvinte Júlia Costa. Júlia, a gente tá planejando um negócio maior, porque a gente pensa grande. Mais ambicioso, né? Em breve estaremos atendendo seu Aguarde pedido. para as próximas semanas aí algo que envolverá Clube da Luta. Mais E Jordan outras coisas Peele, mais. assim, né? Uma coisa mais ambiciosa. Exatamente. Bem mais complexo do que De Corra Pra simplesmente Nós, Clube da vê Luta. aí. De Corra Pra Nós. Corra pra nós. Corra né? Pra Nós. Podia ser o terceiro filme dele, né? Corra pra nós. De Corra Pra Nós. Não, Corra pra nós. Corra Pra Nós. Leandro, ele disse o seguinte, ele gostou do episódio, acabou revendo o Zodíaco. Que filmaço. Lembrava Nossa, que era esse bom, é mas fantástico. não que era tão bom. Um abraço. Eu Legal. lembro que o Zodíaco foi top 5 do ano na Liga dos Blogs Cinematográficos. Famosa Ele Liga chegou, dos ele chegou a disputar ali o prêmio principal? Sim, de filme e diretor, teve várias indicações. Eu não lembro o que é que ele ganhou, mas ele concorreu em várias categorias. A Liga dos Blogs sempre tinha resultados surpreendentes. né? É verdade. Deixa eu só pegar aqui um comentário que apareceu lá no Facebook. Muita gente está deixando comentários no O Facebook. Facebook A gente está tá querendo valendo. bombar nosso blog, mas as pessoas vão lá pro Facebook. Deixa Onde o for mais pessoal, fácil, gente. Thiago, tá tudo valendo. O Twitter também tem bastante coisa. Ricardo Rocha, que sempre acompanha a gente, diz o seguinte: depois desse episódio esplendoroso, fiquei com vontade de fazer maratona dos filmes do David Fincher. Confesso que o meu favorito é Quarto do Pânico. Olha! Surpreendeu. Nós Mas- também ficamos com vontade de rever todos, mas a gente não acha o Quarto do Pânico, como a gente deixou claro. Mas legal, eu gosto. Mas por questões afetivas. Vi o filme quando era criança, primeira vez junto com a minha tia. Na verdade, ela alugou o filme e eu fiquei impressionado como ele conseguiu transformar um simples suspense em algo angustiante, cheio de trucagens na direção. Aquela câmera passeando pela casa, se movimentando entre as hastes de uma xícara, passando por dentro de uma fechadura, é incrível. Eu realmente fiquei em pânico junto com a Jodie Foster. É um exemplo de que Achei o que era David junto com a tia. É um exemplo aí de que o David Fincher não se contenta em fazer só um filme dentro de uma casa, né? Ele quer passar ali a câmera dentro da xícara. Quando ele escreveu esse comentário que eu lembrei dessa cena, achei Eu não lembro. é incrível a imagem. Mas eu teve um déjà vu agora, porque, por exemplo, eu vi 10 anos antes do Quarto do Pânico, eu vi o Instinto Selvagem com a minha tia, que já foi Olha pro céu isso. e tal, mas enfim, foi uma experiência muito legal. Você viu o Instinto Instinto Selvagem Selvagem. com a Com sua a minha tia? tia. Foi engraçado. Ela Jamais ficou... teria visto esse filme. Eu realmente. Esse filme trancado no quarto. Realmente. Só um videocassete e o com a mão controle no de controle. Deus Olha, sabe o que aconteceu. Imagina naquela cena a minha cara. Imagina aquela Realmente. cena. Com a Eu vi, tia, tipo, eu vi você é Rosa uma Selvagem. pessoa- Eu vi Rosas Selvagens com a minha avó. Que isso, Fui Chico? pra Isso é muito louco. cinema e tal, beleza. Quando não deu 15 minutos de filme, tinha os dois meninos se pegando. Puta, mas e a minha avó, cara? Eu esqueci o nome Então. do filme do Almodóvar, mas eu comecei a ver o filme do Almodóvar com a minha mãe. Minha mãe insistiu. Eu falei, mãe, você não vai Qual? gostar, você não vai gostar. Eu não lembro o nome agora. Atami. Não, é... Pepe Não, Lucibon. claro, o Maus A Lei do Hábitos. Desejo. Com o Antônio Bandeiras, é. A Lei do Desejo com a sua mãe. Eu falei, mãe, vou ver um filme, eu acho que você não vai gostar. Aí ela, não, isso aqui vou ver. Aí depois de uns 5 minutos ela levantou, acho que não é meu tipo de filme mesmo.
Pois é. E foi pro quarto dela. Provavelmente fica Eu vi com a cassete. minha mãe, inclusive eu tava viajando, eu tava em Portugal, aí eu queria muito ver o Bom Comportamento. Tava passando lá, eu disse assim, vou ver com minha mãe. Minha mãe detestou o filme, ficou de cara fechada. Mas ali o não filme tinha nada inteiro. muito pesado. Né? Não tem. Não, Pra tem um mãe tem, ritmo sim. Pra mãe tem. acelerado. Pra mãe- Mas quando o filme é muito violento. E Pelo não é- menos a minha e não mãe é é só assim. Que eu acho que pesado Quinto na Selvagem ele violência. é mais Não, mas poderosa. Não é só pesado na esse estilo eu violência. jamais veria com a minha mãe. É pesado também na coisa meio moral, Sim. sabe? Dos Ah, não, isso com personagens. certeza. E quando É. tem drogas, violência, É. minha mãe geralmente coloca a mão É. no rosto e já olha com É. uma cara de o que você tá vendo isso? A minha mãe, no final do filme, ela falou assim: me fala uma coisa pra eu entender direito assim. O que é que você acha desse tipo de filme? Aí eu falei Por que você pra tá ela, vendo esse tipo de filme? Aí eu falei pra ela assim: acho bem dirigido. Tentou corrigir, né? pá, beleza. E depois vamos comer um McDonald's. Esquece, né? E é isso. Fechamos ou tem mais alguma coisa pra falar, Chico? Fechamos. Então é isso aí. Até semana que vem. Tchau. Tchau. Tchau.